Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quinta-feira, 31 de outubro, hoje no Abre Aspas. Bolsonaro diz ter sido avisado por um Witzel de que seu nome aparecia em investigação do caso Marielle. Ministério Público afirma que áudio contradiz porteiro sobre ida de suspeito à casa de Bolsonaro. Mourão diz que governo está perto de anunciar responsável por derramamento de óleo em praias do Nordeste. Novo contrato do COE de São José dos Campos vai custar 39,3 milhões de reais. Policiais do estado de São Paulo terão reajuste salarial de 5%. GM vai reduzir fábrica de motores e transferir trabalhadores de São José dos Campos. Esta e muito mais notícias depois do comercial no Abre Aspas. Olá, muito bom dia, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, nosso jornalista Douglas Cruz e o comentarista convidado, o cientista social Leandro Besseneri. Senhores, muito bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia, pessoal. É isso aí, estamos ao vivo e eu já o convido, logo mais no segundo bloco, já em nossos estúdios, nós teremos uma entrevista com o senhor Paulo Sávio, secretário de Esportes e Qualidade de Vida em São José dos Campos, e a gente vai falar sobre os 20 anos do atleta cidadão. No segundo bloco, a gente conta com a sua participação aí, tá? O presidente Jair Bolsonaro afirmou ter sido avisado no dia 9 de outubro pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que o porteiro do condomínio Vivendas da Barra citou seu nome em depoimento nas investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Bolsonaro disse em entrevista que estava no Clube Naval do Rio de Janeiro quando Witzel comentou o processo com ele. O presidente e o Witzel se encontraram, de fato, no dia 9, segundo o registro feito pelo governador no Twitter, mas não no Clube Naval, no Rio de Janeiro, e sim em Brasília, no aniversário do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Bolsonaro acusou Witzel de tentar prejudicá-lo e disse que a fala do porteiro foi inventada a mando do governador. Witzel nega ter vazado qualquer tipo de informação e disse que sequer teve acesso às investigações do caso Marielle. Pois é, Glauco, o Bolsonaro acusou o Witzel de interferir numa investigação que segue em processo de justiça, o que seria um ato criminoso. E, segundo ele, o Witzel está fazendo isso pois tem ambições políticas. Não sei quais são essas ambições políticas, mas é o que diz aí o presidente, dizendo que, além das ambições políticas, ele não tem força nacional para isso, deixando em aberto essa discussão, né? É curioso porque a gente vê o governador do Rio, então, supostamente vazando uma informação para o presidente da República, da qual ele foi citado em uma investigação. Isso, do meu ponto de vista, é gravíssimo. Né? E um outro ponto que eu queria colocar é, há 9 meses o Ministério Público tenta ouvir o Queiroz, né? O Fabrício Queiroz, que era o faz-tudo da família Bolsonaro. Em um dia, o Ministério Público já disse que o porteiro mentiu, que ele inventou e que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Então, assim, a celeridade nas coisas está bem diferente, né? E outra, se a gente parar para pensar, qual que seria o interesse de um porteiro mentir, arriscar o emprego, arriscar a própria vida, arriscar a reputação dele, mentindo sobre um caso como esse? Então, assim, eu acho que tem que ser tudo muito bem investigado, e não é que nem o presidente da República fez, mais uma vez ridículo, depois do vídeo do Leãozinho, ele deu mais um vídeo dando chilique
né, tentando rebater essas acusações. Então ele deveria se portar como presidente da República, já que ele não deve nada, então permitir mesmo que seja investigado livremente. Mas em 9 meses o Ministério Público não conseguiu ouvir o Fabrício Queiroz. Em um dia o Ministério Público já divulgou que a citação está arquivada, que foi mentira do porteiro, isso daí não tem nada a ver e tudo mais. Então assim, é engraçado como o ritmo das coisas é diferente de acordo com o interesse, né, de quem está ali no poder. E geralmente gerando uma conturbação em todos os níveis, né? Em todos os níveis, sim. Para nós, para o cidadão, a coisa está ficando cada vez menos clara. Cada vez menos clara e o cenário fica cada vez mais nebuloso. Nebuloso, não tem a menor dúvida. E fica esse jogo de ninguém sabe quem está falando a verdade, quem que está mentindo. Então, assim, é realmente uma situação muito complicada e achávamos que a política tinha chegado no fundo do poço e esse governo está mostrando que dá para cavar muito mais e aprofundar mais esse poço ainda. Pois é. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, arquivou a citação do nome do presidente Jair Bolsonaro nas investigações da morte de Marielle Franco. Segundo Aras, o arquivamento foi feito por entender que a notícia era apenas um factoide. O procurador ainda afirmou que enviará ao Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, um pedido feito pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, para que investiguem as circunstâncias do depoimento do porteiro. Como o processo está em segredo de justiça, os detalhes da decisão não serão divulgados. E a procuradora do Ministério Público, Simone Sibilio, afirmou que o porteiro do condomínio, que citou o nome do presidente Jair Bolsonaro na investigação da morte da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, mentiu em depoimento à Polícia Civil. Abre aspas. O porteiro mentiu. Pode ser por vários motivos, e esses motivos serão apurados. O fato é que as ligações comprovam que quem autorizou foi Rony Lessa, afirmou Simone Sibilio. De acordo com a procuradora, quem autorizou a entrada de Elcio de Queiroz no condomínio em que Jair Bolsonaro tem uma casa foi Rony Lessa, suspeito de ter efetuado os disparos que mataram Marielle e Anderson em 14 de março de 2018. Sabe qual que é um outro fato curioso? É que mais uma vez a gente vê um porteiro ou um zelador ou um motorista envolvido em uma denúncia em relação ao presidente da República. Se a gente parar para pensar o caso do triplex no Guarujá, quando as próprias mensagens vazadas pela Vaza Jato, né, pelo The Intercept Brasil, mostram que os procuradores da República, os procuradores da Lava Jato estavam em busca de alguma matéria, alguma pista aí para tentar incriminar o Lula. E eles conseguiram, numa matéria do Globo que atribuía o prédio, o triplex no Guarujá, né, o apartamento no Guarujá ao Lula. E uma das provas nesse processo era justamente um zelador. Né, que tem o zelador dizendo, o apartamento era dele mesmo. Então agora, em um dia, o Ministério Público conseguiu resolver toda essa questão. Imagina se isso começa a valer para o outro lado também. Então quer dizer, todos os processos vão cair e o Ministério Público vai de repente ficar ágil e começar a ver o que é mentira e o que não é. Então é realmente uma situação complicada. Complicadíssima, complicadíssima. E tem essa briga agora que Bolsonaro e Globo escancarou uma nova vertente também, né? Que é a briga aí do Bolsonaro com a Globo, e Bolsonaro ameaçou em sua live lá na Arábia Saudita fazer uma coisa inédita. Inédita não, já aconteceu uma vez, que é acabar com a concessão da TV mais vista do país. A concessão da Globo termina oficialmente em 2023 e a Globo já existe há 54 anos, a TV Globo, e sempre teve a sua concessão renovada, pois é a TV mais vista do país e, segundo os presidentes que assinam a concessão, está cumprindo com as suas obrigações legais. Mas por que não é inédito isso? O único presidente do mundo da história, que acabou com a concessão da TV mais vista do país, quem que foi, Glauco? Hugo Chávez, na Venezuela, em 2007. Acabou com a concessão da RCTV, que era a TV que tinha novelas muito populares e que na época fazia muitas críticas ao seu governo. Hugo Chávez acabou com a concessão da TV pública, a TV migrou para a TV paga e em 2014 o seu antecessor também acabou com a TV paga. Agora a RCTV na Venezuela é um canal de YouTube. Ou seja, a gente tem uma ameaça do presidente Jair Bolsonaro, que já foi feito por
já foi feito, essa ameaça já foi concluída por uma pessoa que ele mesmo chama de ditador, que é Hugo Chávez. Então, é interessante que, às vezes, numa hora aí, no momento de conflito, os interesses, as ações se aliam a pessoas que ele considera ditador, né? Interessante. Só lembrando, um ponto interessante é que no passado o Bolsonaro já elogiou o Hugo Chávez. Dizia que ele era um grande estadista e tudo mais. E aí vale lembrar que ele, na campanha presidencial, que foi permeada de mentiras e fake news, ele dizia que o Brasil ia virar a Venezuela e que se o PT ganhasse. E agora ele, que elogiava o Hugo Chávez, está tomando medidas parecidas com a do Hugo Chávez. Então, assim, percebe que nem ele sabe o que está fazendo, nem ele sabe o que fala. Então, mais um ponto aí que o presidente aí está escorregando, né? Imagine para a gente tentar entender, gente, leia-se, nós cidadãos, entender tudo isso ao mesmo tempo. Difícil. Integrantes do PSL, entre eles o presidente Jair Bolsonaro, entraram com uma representação contra o partido e o presidente Luciano Bivar para garantir o bloqueio dos recursos no fundo partidário e o afastamento dos dirigentes do partido na noite de ontem. Segundo o documento, o PSL receberá cerca de 110 milhões de reais do fundo referente ao ano de 2019. No pedido endereçado ao PGR Augusto Aras, o grupo solicita que o Ministério Público entre com uma ação civil pública para a apuração dos indícios de ilegalidade para garantir a transparência e proteção do patrimônio público. A peça diz que o patrimônio do partido é composto quase que 100% por recursos do fundo partidário, que a prestação de contas não foi feita corretamente nos últimos 5 anos e que deve ser seguida a lei de improbidade administrativa. A ação diz ainda que há concentração de recursos no Diretório Nacional do partido e que doações foram feitas a candidatos com recursos do fundo partidário e solicita que órgãos de controle façam a apuração dos supostos crimes. No documento, o grupo diz que solicitou a prestação de contas ao PSL e que os documentos não foram entregues ao Tribunal Superior Eleitoral, o que inviabiliza a fiscalização pela Justiça. Ou seja, ele já sabia, desculpa, Douglas, ele já sabia. Então, assim, há 5 anos isso vem ocorrendo, ele se filiou ao partido ano passado e só agora que ele percebeu que isso estava acontecendo, né? E uma informação, Glauco, é que o Luciano Bivar, o presidente do PSL, e também o deputado mais faltão do país, né, que mais falta nas sessões do Congresso, disse hoje numa entrevista à Globo, né, no Enfoque da Globo News, que vai ser transmitida ainda à noite, que não há possibilidade de expulsar o presidente do partido, pois seria uma agressão muito grande ao país. Ou seja, ele já tirou um pouco o pé aí do acelerador. E é interessante a gente citar, né, Leandro, que assim, não existe a oposição nessas brigas recentes aí com o presidente. A gente está falando de PSL, PSC, partido do Witzel, no Rio de Janeiro. E do Carlos Bolsonaro. A gente, em momento algum, falou aqui a palavra PT, PCdoB, PSOL, a gente está falando de PSL, PSC. Interessante isso, né? É curioso porque eles mesmos não precisam de oposição, eles criam suas próprias crises e vão tentando se destruir ali, né? Realmente. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse ontem que a investigação sobre o vazamento de óleo que atingiu as praias do Nordeste está próxima de ser concluída. Segundo Mourão, há a possibilidade de que o governo anuncie a conclusão ainda esta semana. Ele disse que aguarda a volta do presidente Jair Bolsonaro, que deve chegar ao Brasil hoje. Mourão recebeu o comandante da Marinha, o almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, que deu detalhes sobre a investigação. Dos 30 navios que eram investigados, o governo trabalha atualmente com o número de 10 embarcações. O presidente em exercício disse que o resultado será anunciado quando o governo tiver 100% de certeza, mas indicou que a embarcação não seria um dark ship. Questionado se o governo vai exigir algum tipo de reparação, Mourão disse que sim. Segundo Mourão, uma possibilidade é que o vazamento tenha ocorrido durante uma ejeção de porão, quando o navio libera o óleo no mar.
possivelmente para resolver um problema de estabilidade. E o dinheiro que faltava ao orçamento de 2019 para o pagamento de bolsas de pesquisa do CNPq foi liberado pelo Ministério da Economia ontem, depois de 8 meses do pedido oficial de verba extra solicitada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, todos os atuais 77.463 bolsistas receberão o valor correspondente à bolsa de outubro dentro do calendário normal, até o 5º dia útil de novembro. O valor de cerca de 157 milhões de reais já havia sido anunciado pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, em 17 de outubro, mas a liberação só foi finalizada oficialmente ontem. Agora, servidores do CNPq e entidades de pesquisa se mobilizam para reverter detalhes do projeto de lei orçamentária de 2020, que prevê a redução de bolsas para o Instituto no ano que vem. Um ponto curioso, né, que a gente tem que destacar, linkando com a última notícia com a notícia anterior a essa, é que as pesquisas que estão sendo feitas para tentar encontrar a origem do vazamento de petróleo, as análises que estão sendo feitas, nenhuma delas está sendo feita fora de... Assim, nenhuma delas não, mas a maior parte dessas pesquisas está sendo realizadas dentro de universidades públicas, que são custeadas pelos fundos, principalmente pesquisadores que são custeados pelos fundos do CNPq e da CAPES. Então ontem teve um pesquisador que faz análise de imagem de satélite e ele é um pesquisador lá da Universidade Federal da Bahia, outro da Universidade Federal de Pernambuco, e todos eles, né, que contam com seus laboratórios custeados por esses fundos, por essas agências de fomento. Então isso mostra a importância prática dessas agências, né, tanto para a ciência brasileira quanto para o cotidiano brasileiro, que diante de uma catástrofe, são essas universidades e essas instituições que estão aí, por meio de processos, né, de pesquisa e investigativos, tentando encontrar a origem, os problemas, as consequências futuras, enfim. Então isso mostra a importância desses órgãos, né? E a gente falou aí cerca de 77 mil bolsas, né, que estarão ameaçadas novamente em 2020. Leandro, explica pra gente mais ou menos, o pesquisador, ele não pode exercer outras atividades remuneradas, é mais ou menos isso, né? Isso, ele não pode. Porque como que funciona? Um pesquisador do mestrado, primeiro que assim, ele entra no mestrado e não sabe ainda se vai ter bolsa ou não. É sempre uma incerteza, né? Às vezes ele não tem bolsa durante o processo todo, o período todo do mestrado, que aí varia de 1 ano e meio a 2 anos. Às vezes ele tem bolsa parcial, em alguns casos tem bolsa total. A bolsa de mestrado é na casa de ela é no valor da CAPES e do CNPq de R$ 1.500, né? Então nesse período que ele fica com a concessão da bolsa, ele não pode exercer nenhum tipo de outra atividade remunerada. Além disso, ele tem uma série de obrigações. Então, por exemplo, ele tem que dar aulas na universidade, fazer o estágio docência, é uma exigência, né? Ele tem que dar aulas na universidade para poder ganhar essa bolsa e além disso ele não pode ter também notas baixas, né, abaixo de determinado conceito, ele só pode ter conceitos altos, senão ele perde a bolsa também. No caso do doutorado, a bolsa é de R$ 2.200, ela é um pouco mais alta e aplica-se a mesma coisa, durante um período de 4 anos, depende, por exemplo, a pessoa pode ganhar a concessão da bolsa no último ano, no penúltimo ano, né, a partir do 2º ano, então não é uma coisa imediata, não tem para todo mundo. E a pessoa tem que ter altas notas, né? As avaliações têm que ser com valores bastante elevados e tem que também, aí o estágio de docência ele é mais prolongado ainda do que no caso do mestrado. E o pesquisador não pode exercer uma atividade remunerada e ele acaba trabalhando, digamos assim, no laboratório, né, nos grupos de pesquisa, no centro de pesquisa do seu orientador e da sua universidade. Então essa ideia de que é um dinheiro que está sendo gasto, que está sendo jogado fora, no fundo não é. No fundo, um laboratório de pesquisa, em vez de ele contratar um cientista, que no Brasil isso daí é raríssimo de ocorrer, porque se for numa instituição pública tem que abrir um concurso. Instituições privadas fazem pouco isso, né, de contratar cientistas e tudo mais. Então o professor estabelece um laboratório e os alunos acabam sendo, né, os cientistas ali, os funcionários que trabalham ganhando 2.200 e não tem direito a férias, não tem 13º, não tem carteira assinada, não tem nenhum direito trabalhista. É um dinheiro de R$ 2.200 que é um valor, né, que cai na sua conta e que você só tem direito àquilo.
Então, enfim, é a precarização da ciência no nosso país. Não tem dúvida. E olha aqui um levantamento muito legal, bacana a sua pergunta e bacana a sua explicação, Leandro. Porque realmente quando a gente vê pronto, a gente não sabe o trabalho que se dá para fazer. Mas uma coisa, qualquer país que pretender ter um futuro precisa investir em pesquisa. Pesquisa significa tecnologia e tecnologia significa evolução e soberania assegurada. Então, quando a gente vê tudo isso que acontece aí, triste mesmo, Douglas lembrou bem que, esses mais de 77 mil pessoas aí envolvidas vão passar por mais uma pendenga o ano que vem. Então não vamos pensar não, para que precisa isso de pesquisa? Todas são válidas, todas são importantes e é isso que vai estabelecer se nós vamos nos transformar uma nação ou vamos ficar para sempre tentando. Muito bacana, obrigado pela sua explicação, Leandro, muito legal mesmo. E olha só, um incêndio em um trem em movimento matou 65 pessoas e deixou outras 40 feridas no Paquistão nesta quinta-feira. As causas do acidente, segundo autoridades locais, foi a explosão de um forno a gás que um passageiro utilizava para fazer o seu café da manhã. Ainda segundo as autoridades, as chamas se espalharam rapidamente pelos vagões, causando o pior desastre no sistema ferroviário paquistanês em quase 15 anos. Alguns sobreviventes questionaram a versão oficial dada pelo governo. Os passageiros que conseguiram se salvar disseram que o incêndio pode ter sido causado por um curto-circuito no sistema elétrico do trem. Que tragédia aí. Você falou o pior em 15 anos, porque 15 anos atrás aconteceu um pior do que esse, quando cerca de 130 pessoas morreram no Paquistão, quando 2 trens colidiram aí na estação da província de Sindh. O Paquistão com problemas aí graves no sistema ferroviário. A gente vê que a gente pede sempre por melhorias no sistema ferroviário, mas é um sistema que tem que ser aprimorado com cuidado, né? Porque um trem em alta velocidade pode causar aí grandes prejuízos. Nossa, não tem a menor dúvida. Pois é, nós vamos para um rápido intervalo e na volta já em nossos estúdios, o senhor Paulo Sávio, secretário de Esportes e Qualidade de Vida em São José dos Campos. E a gente vai conversar sobre essa data muito importante que são os 20 anos do atleta cidadão. E no segundo bloco também tem tempo com o Caio Souza. A gente volta já. Os altos da Cassiano Ricardo, nuvens ponteiam o céu aqui, mas o calor já começou cruel nesta quinta-feira, Halloween. Vamos saber como é que fica o tempo aí com ele. Fala, Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, bom dia, muito bom dia a todos. Nada vai mudar nas condições de tempo aqui na nossa região para essa quinta-feira. Assim como nos outros dias, né? A quinta-feira será de bastante sol e calor aqui na nossa região, mas o dia hoje terá menos nuvens durante a manhã e o início da tarde do que inclusive a gente estava vendo na quarta e na terça. Mas temperaturas vão chegar aos 35 graus no Vale, 34 em São Paulo, 35 no litoral e 30 na Serra da Mantiqueira. Por conta desse forte calor, não estão descartadas as possibilidades de pancadas de chuva no final da tarde. E caso essas pancadas ocorram, deverão ser de forte intensidade, acompanhadas de rajadas de vento e raios, mas serão de rápida duração. Essas condições do tempo ainda vão permanecer aqui na nossa região, pelo menos até o próximo domingo. Na semana que vem, a passagem de um outro sistema frontal pelo mar promete sim mudar um pouco as condições do tempo, aumentando a nebulosidade e provocando mais chuva. Mas mesmo assim, o calor vai continuar presente. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza, obrigado a todo mundo aí do Tempo Vale. É realmente o calor, se isso aí for uma prévia do que vai ser o verão, não vai ser brincadeira não, né? E nós temos o prazer hoje de receber o senhor Paulo Sávio,
secretário de Esportes e Qualidade de Vida de São José dos Campos. E a gente vai conversar sobre uma coisa muito importante. O programa Atleta Cidadão e aqui o Museu do Esporte aqui em São José dos Campos. Senhor Paulo, muito obrigado pela sua presença, um prazer recebê-lo novamente aqui nessa bancada. E eu falei, uma data absolutamente significativa para um programa de alto significado para toda a população, não é? Bom dia a vocês, bom dia aos telespectadores. Nós acreditamos que essa oportunidade de abrir aspas para falar do esporte, ela tem que ser muito bem aproveitada. Nós tivemos a felicidade de, na última quarta-feira, estarmos comemorando 20 anos do programa Atleta Cidadão, um programa de muito êxito dentro da cidade, um programa que visa, além de levar a formação desportiva para todos os adeptos, para todos que participam, também desenvolver a cidadania. Nós temos condição no programa Atleta Cidadão, de atender cerca de 1.500 atletas. E esses 1.500 atletas, eles são acompanhados tanto na sua rotina escolar, quanto na sua rotina desportiva. Além de levarmos para as famílias esses conteúdos que a gente desenvolve no desenrolar do ano, né? Um outro programa que nós tivemos a felicidade de, este ano, completar 20 anos é o Museu dos Esportes, que é a própria história do esporte joseense, né? O São José tem vários atletas que foram criados aqui na cidade e depois foram reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. E o Museu do Esporte, ele deixa vivo essa história do esporte joseense. Então nós, na semana passada, na quarta-feira, nós homenageamos 20 personalidades, um número simbólico, né? 20 anos, 20 personalidades que fizeram um Atleta Cidadão nesses 20 anos e 20 personalidades do Museu do Esporte, né? Então foi bem bacana, nós contamos com a presença dessas pessoas lá, contamos com a presença do senhor prefeito, a Câmara dos Vereadores estava representada com 5 vereadores, né? Então foi uma homenagem bem legal que a gente conseguiu deixar marcado aí, né, esses 20 anos desses 2 programas. Muito legal. E 20 anos é um número bem significativo, né? Eu já fiz parte do Atleta Cidadão, joguei futsal lá. E qual é o futuro do projeto? O projeto tem a intenção aí de se manter por muito tempo. E como é que faz? Quantas categorias tem? Como é que faz para entrar no Atleta Cidadão? Tem aí uma faixa etária? Então, essa é uma pergunta muito boa. O futuro do Atleta Cidadão, a gente, lógico, a gente quer que seja muito bom. Nesta administração, nós conseguimos chegar às últimas categorias até os 20 anos, que foi uma coisa muito importante, porque chegando até os 20 anos, nós podemos representar São José nos Jogos Regionais e Jogos Abertos com os atletas do Atleta Cidadão e não precisamos contratar esses atletas de outro lugar para vir jogar para a gente, né? Então nós criamos aqui dentro da nossa cidade as pessoas que vão nos representar. Isso também facilita para que esse jovem ele continue em São José, que ele comece a universidade aqui, que ele siga a sua vida sem precisar deixar a família, como acontecia aos 17 anos, né? E também perguntando, também pode promover essa mudança da categoria de base para o profissional, às vezes, se ele quiser, né? Justamente. Então, eu não gosto de usar essa palavra profissional, porque nós temos equipes adultas, né, na cidade, e quem fomenta o desporto na cidade é o FADEMP, que é o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional. Certo. Então, no nosso país... Equipe adulta. Adulta, isso. Você me ajuda, Douglas. Todas as equipes adultas. Porque o que acontece? No nosso país, somente o futebol é considerado um esporte profissional. Certo. Os demais são esportes amadores em que nós podemos ter atletas com a conotação profissional, desde que ele tenha um contrato profissional entre as partes, entre o clube e ele. Certo. No caso de São José, nós não temos um contrato profissional com esses atletas adultos. No caso de São José dos Campos especificamente, eles têm um contrato civil autônomo, que ele sabe que ele está recebendo uma bolsa auxílio para fazer aquele esporte.
E é muito importante para nós esse esporte das equipes adultas, porque isso faz o celeiro, ele faz o exemplo para as crianças. Então, quando nós queremos ter uma política pública de esporte dentro de um município, nós temos que ter as crianças fazendo a iniciação esportiva nos seus vários níveis. Depois disso, nós precisamos ter o atleta cidadão, que é um treino mais estruturado para que ele chegue a um suposto alto rendimento. Não é alto rendimento financeiro, é alto rendimento desportivo. Certo. Às vezes nós temos alguns iluminados aí na cidade que acham que alto rendimento é porque o cara tá ganhando muito. Ele está com um rendimento financeiro muito aquém de uma média de um esportista amador. Isso não acontece em São José dos Campos. Em São José dos Campos, a intenção é que a gente tenha esses atletas, geralmente são atletas jovens, né? Então, exceto algumas modalidades que investem em atletas mais tarimbados, para não falar veteranos, né? Porque às vezes o atleta fica chateado da gente ou chamar de veteranos, né? Então, esses atletas mais tarimbados, eles já estão muitas vezes no final de carreira, mas as outras modalidades não. Investem em atletas jovens que ainda não ascenderam o mercado em que eles vão ganhar mais para fazer o que eles fazem. Esse ganhar mais vem de patrocinadores diretos, nunca do serviço público, porque nós sabemos que a gente não deve gastar uma fatia maior do que a gente tem nisso. A gente precisa investir no atleta cidadão, investir no centro esportivo comunitário para que aquela criança tenha oportunidade no esporte, para que ela se afaste de maus comportamentos. Então, a política pública de esporte em São José é construída para que a criança tenha condição de ascensão. Se ela quiser estar no centro esportivo somente fazendo a sua recreação, tendo o seu esporte predileto, sem competir, ela pode. Se ela está lá e tem condições de vir a competir, representar a cidade, ela vai ser pensada para o atleta cidadão. Ao final, nos 20 anos, sub-20, ela tem condição de ir para a equipe adulta, ela vai para a equipe adulta. Ou ela vai até para outra cidade, às vezes aqui não é aproveitado, termina o tempo dela no atleta cidadão e ela vai ser recrutada por uma outra equipe e vai seguir a sua vida desportiva. Isso não significa que ela é considerada um atleta profissional. No nosso país, o dia que os outros esportes forem profissionais, aí nós vamos falar, equipe profissional. Então, no momento, as leis que nos regem deixam claro que o atleta adulto ele é um atleta amador, com um contrato civil autônomo, que faz esse espelho, que faz essa pedagogia do exemplo para as crianças. Perfeito. Tá? Foi ótima a sua pergunta, eu estava precisando falar. E a gente, já antes da gente entrar na LIF, da gente voltar a falar do esporte adulto, o atleta cidadão, essas categorias, tem trazido resultado para a cidade, né? A gente vê que São José dos Campos há anos conquista aí ótimos resultados nos jogos regionais. É por aí mesmo? É por aí mesmo. Percebam, num programa de formação desportiva, nós não podemos queimar etapas. Queimar etapas significa, antes do tempo de maturação desse atleta, cobrar dele resultados. Então, como nós chegamos aos 20 anos, esse atleta jovem, né, ele acabou de sair da sua adolescência e ele é um jovem adulto, vamos dizer assim, aos 17, 18, 19, 20 anos. Ele já tem condições maturacionais para receber uma carga de treinamento, uma carga de pressão psicológica, porque competir é uma pressão psicológica. Então, nessas categorias que findam o programa, a partir do sub-17, 18, sub-20, existe uma, abre aspas, né? Aspas, uma cobrança para que ele desabroche, para que ele dê o seu melhor, que ele solte o seu potencial desportivo. Esse soltar o potencial desportivo pode soar como uma cobrança. É onde nós vamos fazer a seleção natural. Aquele que vai ser um desportista, que tem vocação para o sucesso, que vai ter o prazer de competir, de ser levado à prova e que vai continuar a carreira desportiva dele.
E os outros, assim como esse que vos fala, vai estudar, né? Vai fazer educação física, vai ser um gerente do esporte, vai estar numa condição de ajudar essas outras pessoas, né? Então, é bem importante a gente ter isso bem claro. Perfeito, e a gente tem alguns números aqui. Estima-se que nesses 20 anos passaram pelo programa cerca de 16 mil atletas nas categorias menores e de base. Atualmente conta com cerca de 1.400 atletas distribuídos em 25 modalidades. 25 modalidades a gente fala quase de tudo, né? O que tem de modalidade na atleta cidadão? Então, não necessariamente, porque nos Jogos Abertos e Regionais, o programa ele conta com 36 modalidades. Então, nós, nos Jogos Abertos e Regionais, no caso, nos Jogos Regionais, né, porque se não fizer uma boa campanha nos Jogos Regionais, você não classifica para os Jogos Abertos. Certo. Então, a nossa ideia é levar o máximo possível de jovens do atleta cidadão, completar com algumas equipes pontuais, que a gente não tem no atleta cidadão, mas mesmo assim a gente completa com equipes da cidade, não de fora, e jovens, para competir no livre, com o sub-23, nada de levar veterano, final de carreira, nada contra os veteranos, né? Eu vou deixar claro isso, mas levar esses jovens, porque você estará contribuindo para que eles continuem trabalhando na política pública de esporte, né? Que é o exemplo para quem está lá assistindo, é o exemplo para quem é jovem querer estar lá competindo, né? Então essa política pública de esportes ela é pautada nisso, dá uma amplitude para que a pessoa vá, faça a competição e consiga jogar. Dessas 25 modalidades nós temos, eu acho que, eu vou puxar pela cabeça, eu acho que 18 estão classificadas para os Jogos Abertos, né? Nos Jogos Abertos classificam-se o primeiro e o segundo colocado, né? E como a gente felizmente conseguiu estar campeão dos Jogos Regionais, né? Então a gente leva uma grande delegação. São mais de 600 pessoas que estarão a partir do dia 4 de novembro. Dia 4 de novembro começa a montagem dos alojamentos, a partir do dia 9 com atleta, né? Então de 11 a 23 de novembro, os Jogos Abertos lá em Marília. Se aqui está calor, imagina lá. Mãe do céu. E falando ainda de calor, tem outras projetos aí muito legais para esse verão que está chegando aí de adiantado, como o Projeto Verão, que é o projeto das piscinas públicas. Como é que funciona isso aqui em São José dos Campos? O Projeto Verão é muito engraçado, né? Porque em outros veículos de comunicação que nós tivemos, as pessoas perguntam, mas já está calor, por que não começa? Eu falei, não, mas a gente ainda não está no verão. Aí você brinca. Não, mas nós temos essa consciência que principalmente aqui no Vale do Paraíba, né, em São José dos Campos, o clima que nós temos, a piscina precisa ficar aberta para o público para recreação 6 meses. Né? Então, de outubro a março, essa piscina fica aberta. Por exemplo, na última segunda-feira foi o dia do servidor público. Certo. Então, nós não teríamos aulas regulares nos centros esportivos e nós fizemos questão de abrir para o Projeto Verão. O que acontece? É até chato a gente falar isso no nosso país em 2019. Se a gente não abre a piscina, tem alguns iluminados que vão lá depredar. Entram lá para quebrar, entram para fazer arruaça. Então, fica mais barato nós termos monitores, ter um projeto em que as pessoas entrem, se divirtam, do que ter que trocar aquela água na segunda-feira. Que triste. Né? Então, quando nós falamos de educação no nosso país, a gente tem que ver numa amplitude, né? Em todos os segmentos. Tem que ter educação dentro do esporte, tem que ter educação na hora que você está pegando o ônibus, tem que ter educação na hora do sinal de gentileza para atravessar a faixa. A gente quer cobrar quem está em cima, mas não faz, né, o que está acontecendo do nosso lado. Né? Então, essas campanhas educativas, elas passam também pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida. Se nós não tivermos essa condição de fazer com que o professor, que está ali com a criança 2, 3 vezes na semana, às vezes a criança passa a manhã dela no centro esportivo, graças a Deus, né? Sim. Não vai estar fazendo outra coisa. Se o professor não puder falar para ela assim, olha, você está rasgando o seu dinheiro toda vez que você picha uma parede,
que você destrói um macarrão lá da piscina, que depois, na hora de repor isso daí, vai ser o dinheiro público que vai comprar, é o seu dinheiro. Se a gente não conseguir fazer isso, se o professor não conseguir fazer isso, quem vai conseguir? Né? E o professor de educação física, e aí eu falo de cadeira, porque eu tive o privilégio de estar lecionando por um bom tempo, nós somos ídolos para essas crianças. Né? E os ídolos, eles precisam fazer... uma imensa responsabilidade. Essa responsabilidade, esse espelho, né, Glauco? De chegar e falar assim, olha, não faz isso, vem para esse lado. Né? Vem para o lado do bem, porque daí sim nós vamos conseguir ser chamados de país, de nação. Não nação do futebol, isso é balela. Né? Faz muito tempo que a gente não ganha uma Copa do Mundo. Né? Faz muito tempo. Nesse futebol retrancado que a gente está vendo aí, né? Não é a nação do futebol mais. Não é. Mas é uma nação que as pessoas se orgulham, né? E depende de todo mundo, né? Depende do professor de educação física, depende do radialista, depende dos críticos, né? Depende dos cientistas. Agora há pouco estava te ouvindo falar das pessoas que têm a Bolsa CAPES. Esses caras são as cabeças pensantes, é aquele que vai entregar um paper, né? Já prontinho para o professor de educação física ler e aplicar. Sim, e tanta legal. Pesquisa que ele deixou ali, tanto suor, né? Tanta horas de estudo que ele deixou. Né? Com certeza, isso é bacana, e é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente preza. A gente sempre comenta aqui que às vezes, por exemplo, o futebol profissional aqui no São José não está muito bem, mas a gente tem o wrestling que está sendo com vários atletas, o rugby sempre bem representado. Antes da gente passar para um próximo assunto, tem uma pergunta aqui do Alex Marçal, que pergunta qual o motivo da retirada das academias ao ar livre da região sul. Ontem retiraram a academia do lado do mini shopping do Campo dos Alemães. Muito boa pergunta também. Ontem a gente já começou a responder sobre isso. O critério que nós usamos para a academia ao ar livre é o seguinte. Muitas vezes as pessoas ligam lá e falam assim, eu queria uma academia aqui na minha porta. Fisiologicamente falando, é importante que a pessoa faça uma caminhada, que faça um alongamento. Ali nós tínhamos uma academia com uma distância de 100 metros uma da outra. E essa que foi retirada, ela estava sendo vítima de vandalismo, ou seja, jogavam entulhos lá, não tinha ocupação da municipalidade, assim como essa outra que está a 100 metros de distância no outro quarteirão, ela tem ocupação e ela tem gente utilizando. Então uma estava subutilizada e local precisando de academia. A política pública que nós implantamos aqui em São José é a seguinte, nós não vamos colocar uma academia chocando na outra. A gente quer que tenha academia num raio de 1.500 metros longe uma da outra. Primeiro, para propiciar que essa pessoa que vai fazer a academia ao ar livre, ela consiga fazer a sua caminhada e, 1.500 metros são 12 minutos andando, a 100 passos por minuto. Ou seja, não mata ninguém. Se não tiver condição de fazer 12 minutos de caminhada e depois fazer o seu trabalho neuromuscular lá nessa academia, e depois voltar com 12 minutos, você já fez o que a Organização Mundial de Saúde prescreve, que é 30 minutos diários. Ok? Então nós estamos pensando numa política pública de massa para afastar as pessoas lá da fila da UBS. É muito caro depois você medicamentar, remediar. É muito mais barato. Né? Muito mais barato. Né? Esse tipo de programa traz esse... Né? A academia ao ar livre traz essa vantagem, que ela desafoga, né, a questão da UBS. Desafoga não só em relação à fila, mas em relação financeira mesmo. A pessoa que tem uma pressão, que está controlando sua pressão, controlando seu peso, né, precisa ir menos na UBS. Né? Justamente. E é onde nós, como política pública de massa, que é política pública até de saúde, é fazer com que as pessoas tenham atividade física. Né? O nome do programa das academias, como é que é o nome do rapaz que perguntou mesmo? Deixa eu pegar aqui, Alex Marçal. Viu, Alex? O nome do programa é Cidade em Movimento, não cidade paradinha ali na frente de casa. Né? Então a ideia é, vamos até a academia, vamos fazer lá o trabalho neuromuscular nos aparelhos. Nós não temos professores em todas as academias, porque tem academia que estava ocioso, o professor lá estava fazendo personal, estava 1 para 1, né? Não é para isso, o professor é para atender o maior número de pessoas possíveis, então nós transformamos as academias, tem algumas que tem professor, outras não. Lá o professor está orientado,
a aplicar o alongamento e o trabalho de equilíbrio. O trabalho de equilíbrio, senhores, é muito importante, porque o idoso, ele perde massa muscular, ok? Então, a partir dos 60 anos, às vezes alguns até antes, né? Os que se exacerbam na bebida, no cigarro, né? Não dormem, eles perdem massa muscular antes dos que os outros, né? Então, os idosos precisam muito de treino de equilíbrio, que é para eles não caírem. Às vezes, lá no atestado de óbito, né, que não aconteça, aparece lá pneumonia, mas a causa-morte foi uma queda. O cara caiu, ficou quebrado na cama, depois pegou uma pneumonia e no atestado de óbito estava pneumonia. O que aconteceu? Ele perdeu massa muscular, perdeu equilíbrio, perdeu destreza, perdeu a confiança e morreu de pneumonia. Aí entra o professor de educação física. Eu sou suspeito de falar, nós vamos salvar o mundo. Né? Se deixar a gente falar, a gente salva o mundo. Porque se é 1 para 5 o investimento, é $1 investido na educação física, na prevenção, são 5 que eu não vou gastar na saúde. Né? Sim. Então, se a OBS resolve, o Cidade Movimento previne. Legal. Né? Então, a gente precisa fazer com que essas pessoas, elas utilizem o serviço público, que isso vai fazer com que elas estejam cada vez mais longe. E ter saúde não é ter médico na porta de casa. Ter saúde é não depender do médico. Né? As pessoas, eu preciso de mais saúde. Então cuida dela, pô. Começa, né? Começa. Secretário, eu vou fazer mais uma participação aqui, que o nosso tempo está chegando no final. O Rodolfo Machado, que está falando que faz uma experimentação aqui com um arremesso, um esporte de arremesso de machado, que gostaria de incentivo. E já falando de incentivo, vamos falar da LIF, né? Que aprovou recentemente 144 projetos. O que são esses projetos? O que é a LIF aqui, rapidamente, para a gente? Então, os esportes olímpicos e paralímpicos, eles podem ser inscritos na LIF. Se o arremesso de machado não é nenhum nem outro, infelizmente ele não pode buscar recursos públicos, né, para ser estimulada a sua participação. Lógico, é um esporte novo, talvez, puxando pela memória aí, porque a gente vê muito disso na Europa, né, nos países nórdicos, né, então lá a cultura é para isso, né, infelizmente eu não conheço outros praticantes do esporte de arremesso do machado. Nós tivemos 148 projetos apresentados para a LIF. Desses 148, 144 projetos foram aprovados para captação a partir agora de novembro. Né? Então, a partir de novembro, 144 projetos, eles estarão aí no mercado buscando incentivadores. Como é que funciona isso? Para cada projeto desse, dependendo de onde ele se classifica no programa da LIF, ele tem a contrapartida. Né? Então, nós, na lei que nós mudamos em 2018, 5% do valor de LIF, ele não incide contrapartida para o paradesporto. Então, quem teve projeto do paradesporto aprovado, ele vai buscar o incentivador sem os 20%. Porque senão fica fácil, né? Eu vou vincular a minha marca, né, e não vou contribuir com nada. É bom dizer que a LIF é imposto municipal de IPTU e ISS-QN, que a pessoa já ia pagar e vai continuar pagando. Às vezes as pessoas acham, eu estou na LIF, eu não vou pagar. Não, pelo contrário, você vai pagar e ainda vai pôr mais 20%, ok? Para você ter a visibilidade. Acontece isso no basquetebol com a Demicard, com a Vinac, com o Mercadinho Piratininga no futebol. Então eu já estou fazendo o merchan deles aí, porque eles ajudam a gente. A gente mesmo tem que fazer, né? Lógico. E esses incentivadores, eles fazem com que o desporto tenha dinheiro, tenha recurso. Porque se ele não tiver dinheiro, ele não vai conseguir competir. Ele não vai conseguir pagar viagem, ele não vai conseguir pagar alojamento, pagar alimentação dos atletas. Então, a LIF é muito importante, porque é dinheiro público acrescido de 20%. Neste ano de 2020, a métrica é a seguinte, são 7.200.000, se eu não me engano, só que nós aprovamos 9.200.000 de projetos. Então, tem uma diferença de 2 milhões aí. Isso vai ser a corrida, isso vai ser quem pode mais chorar menos. É aquela história, 7.200.000 é o teto. Se forem
incentivados os projetos até 7 milhões de useiros, aqueles que não conseguiram não vão captar. Então, todos os proponentes, eles já estão sabendo dessa regra para esse ano. Uma outra coisa que nós mudamos esse ano, a ideia era não perder projeto. Então, nós fizemos diligências. Então, o cara fazia o projeto, aqui está faltando um documento, corrija aí, você tem 10 dias para corrigir. Ainda não está bom, você tem mais 10 dias. Nós fizemos 3 diligências de 10 dias. Então, esses 4 projetos que foram eliminados é porque não teve jeito mesmo, né? Certo. Então, o projeto tem que ser olímpico ou paralímpico, ele tem que representar o município, a pessoa tem que ter ranking na federação, a associação tem que estar aqui há mais de 2 anos. Então, tem uma série de regulamentos que fez com que a LIF fosse um sucesso nesse ano, que a gente conseguiu captar 100% do valor incentivado. Então, 6 milhões e 300 aí, esse ano a gente conseguiu a partir de LIF, e ano que vem são 7 milhões e 200. Perfeito. Falei mais que notícia ruim hoje, hein? Não, ótimo, esclarecimentos, né? Mas abre aspas, né? Abre aspas. Isso é muito, muito legal, Paulo. É claro que a gente gostaria de ter muito mais tempo aqui para estar com você, mas você sabe também que o Abre Aspas está sempre de portas abertas aqui para a gente falar. E você até citou aqui na nossa conversa aqui, mais com o nosso amigo aqui, que até a gente deixou para ele, né, Leandro? Ex-atleta. Veterano? Já pode ser chamado de veterano? Já pode ser chamado de veterano. É isso aí, se deixou o atleta cidadão, agora é veterano. Veterano, olha aí, mas que bacana, muito legal mesmo, Douglas. Mas você citava do que havia o Leandro falado também a respeito da pesquisa, da aula que ele deu para a gente aqui também, e eu comentei da importância disso daí, para que nós tenhamos solução de continuidade dentro do nosso país. E esse é um daqueles programas que, claro, nos orgulha muito, e a gente sabe, eu vi o Leandro olhando aqui e concordando mesmo, quando você citou que a prevenção custa 1 e para cuidar custa 5, tudo isso junto realmente faz a gente lembrar que nós temos um longo caminho pela frente, mas que projetos como esse daqui é que dão sustentação e dão principalmente perspectiva para tantas crianças que estão aí na rua. Vocês estão de parabéns, é uma data realmente absolutamente importante e a gente espera que você, como muito bem o Paulo falou, mesmo não fazendo parte, tenha o respeito por tudo que é feito para que você e para que muitas outras pessoas tenham a possibilidade de ter um futuro bem mais legal dentro do esporte. Está de parabéns, Paulo, a gente agradece. Obrigado, e sempre que vocês tiverem condição de lembrar da gente, chamar aqui, porque cada mês ali nós não temos rotina, viu? Não tem rotina, né? Coisa que não acontece lá é uma semana igual a outra. Né? A gente está sempre soltando os programas, eu estou sempre muito bem assessorado pelo Fischer, né? Sempre as notícias estão na mão, para que a gente venha e comunique às pessoas o que está acontecendo na nossa cidade. Muito obrigado. Está de parabéns, a gente agradece demais, agradecemos a você que participou. Todas as perguntas serão encaminhadas aqui ao senhor Paulo Sávio. Muito obrigado a todos vocês. Eu agradeço também a presença do Fischer aqui como assessor. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. E a General Motors reduz fábrica em São José dos Campos. Matéria do editor de economia do Jornal Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas do Jornal, abre aspas. GM vai reduzir fábrica em São José dos Campos. A General Motors vai reduzir a fábrica de motores, a Powertrain, em São José dos Campos, segundo informações do Sindicato dos Metalúrgicos. Dos 400 trabalhadores da unidade, 235 serão realocados em outros setores do complexo, sendo 165 para a linha de produção da picape S10, 36 para o setor de diesel, 31 para a fábrica de transmissões e 3 para a estamparia e a fábrica de plástico. Os demais 165 empregados permanecerão no Powertrain. O motivo dessa transferência toda seria a ampliação da fábrica de motores da GM em Joinville, em Santa Catarina, com investimento de 1 bilhão e 900 milhões de reais. A unidade começou a operar no segundo semestre deste ano.
depois de 4 reuniões com a GM, os sindicatos metalúrgicos dizem que a montadora garantiu que não fechará a fábrica de motores de São José e que não fará demissões em massa. Porém, a empresa não quis assinar um acordo garantindo os postos de trabalho. Além das transferências, a GM vai abrir um PDV, um plano de demissões voluntárias para todo o complexo industrial de São José. Isso deve ser feito nos próximos dias e durar cerca de uma semana. Em nota, a GM confirmou as mudanças e o PDV. E ainda diz que o remanejamento de mão de obra está em curso na fábrica para, abre aspas, adequar as necessidades entre as diversas unidades de produção. Fecha aspas. É isso aí, um grande abraço. Xandu Alves para o Jornal, abre aspas. Obrigado, Xandu. Um grande abraço a você e a todos aí na redação do Jornal O Vale. E o governador João Dória anunciou na tarde de ontem em São Paulo aumento de 5% nos salários de todos os policiais, militar, civil e técnico científico, bombeiros e agentes penitenciários do Estado. Segundo o governo, serão beneficiadas cerca de 280 mil pessoas, metade delas ainda na ativa e metade aposentados e pensionistas. O reajuste faz parte de um pacote de medidas para valorizar o trabalho das forças de segurança, segundo o governador. O impacto no orçamento será de 1,5 bilhão por ano, aumento que será coberto, como informou o governo, com o crescimento previsto de 2% para o orçamento estadual do ano que vem. Além do reajuste, o governo prometeu que o Estado assumirá a defesa jurídica dos policiais. A medida não se aplicará a policiais respondendo medidas administrativas e a casos de corrupção. Outras medidas anunciadas são o pagamento de auxílio alimentação e de adicional de insalubridade para todos os policiais, com valores equiparados. Os reajustes e as medidas entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020. Glauco, é importante a gente citar que João Dória fez promessa de campanha que a Polícia Militar de São Paulo seria a segunda mais bem paga do país. Exato. E atualmente não está nem perto desses números, então é interessante a gente citar isso aí também. Perfeito. 5% do salário, se fosse num mega salário, tudo bem. Agora, no salário de um policial militar, no salário de um bombeiro, nossa, 5% é dureza, quase que não cobre a inflação, vai dar aí vai dar quase 1% de reajuste real, né? Então. E vamos, né? E o novo contrato do COI, o Centro de Operações Integradas de São José dos Campos, deve custar 39,3 milhões de reais em 48 meses. Após somatória das notas técnica e comercial financeira, a empresa Americanet superou outras 10 concorrentes e venceu a licitação, com nota final de 97. As empresas terão até 4 de novembro para apresentar recurso. Depois disso, o contrato poderá ser assinado. Além das 1.000 câmeras do COI, o edital também prevê interligação semafórica, sinal de internet em todos os prédios públicos e escolas da rede municipal e uma central que passará a se chamar CSI, que é o Centro de Segurança Integrada, para integrar COI e CCO, que é o Centro de Controle Operacional. A licitação foi deflagrada inicialmente pelo governo Felício Ramute, em setembro de 2018, mas, após questionamentos de empresas, o certame ficou suspenso pela Justiça até junho desse ano. E a Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos confirmou ontem mais 9 casos de sarampo em São José dos Campos. Agora, a cidade registra 47 casos da doença e investiga outros 217. A região ultrapassou os 100 casos em 2019. Com São José dos Campos tem o maior número de casos da região, 47. Pois é, triste. E vamos de esporte. Valeu a luta, mas infelizmente não deu. Em jogo decidido na prorrogação, o São José Basquete foi superado pelo Pinheiros pelo placar de 89-84 dentro do Lineu de Moura. Com o resultado, o time da região segue sem nenhuma vitória em 4 jogos na Liga Nacional. O próximo compromisso dos joseenses pelo NBB será na próxima quinta-feira,
quando enfrenta o Bauru no ginásio Panela de Pressão, em Bauru. E hoje é dia de decisão. Em desvantagem na final do Campeonato Paulista, o Vôlei Taubaté enfrenta o Campinas às 21 horas e 30 minutos no ginásio do Taquaral, em Campinas. No primeiro jogo realizado em Taubaté, a equipe da região foi superada pelo placar de 3-2 e por conta disso, só a vitória interessa aos taubateanos que buscam aí o 6º título consecutivo no torneio estadual. Pois é, e Tambon, todo mundo aqui, eu vou pedir auxílio aos universitários aqui. Todo mundo sabe que dia é hoje, né? Que dia é hoje, Gal? Hoje, 31 de outubro, o dia que é comemorado o Dia das Bruxas, também conhecido como Halloween. Olha só. Pois é, mas você sabe que tem outras coisas que agregam nisso aí que a gente não sabe. O Halloween é uma festa estrangeira, como todo mundo conhece aí, para contar sobre histórias de terror. Mas no Brasil nós temos um farto repertório para contar as mesmas coisas. Por exemplo, hoje é comemorado o dia do Saci Pererê. Que é muito mais legal que o Halloween, diga-se de Não passagem. tem dúvida, não tem dúvida. Além de uma série de outras coisas, outros personagens aqui, que nem vou falar aqui. Você já ouviu falar, por exemplo, do Corpo Seco, do lobisomem, do Barqueiro do Paraíba? Olha, lobisomem, Corpo Seco, agora Barqueiro do Paraíba não. Barqueiro do Paraíba, pois é, essas lendas todas são típicas das cidades daqui da região e ela foi explorada por Maurício Pereira através do livro Assombrações do Vale do Paraíba. Tá? Então é uma série de personagens, o Corpo Seco de Paraibuna, que era um homem que maltratava os pais, morreu e teve sua alma rejeitada pelo céu e pelo inferno. Olha que coisa, não é brincadeira não. O Saci Pererê, que é um garoto travesso de uma perna só, fuma cachimbo e usa gorro vermelho. A origem dele aí seria de São Luís do Paraitinga. Ou seja, nós temos um vastíssimo folclore, infelizmente, ainda pouco aproveitado. Infelizmente. Dá-se muito destaque para o Halloween, que é uma festa americana importada, né? E pouco destaque, por exemplo, o dia do Saci para o nosso folclore. Principalmente na região que a gente está, no Vale do Paraíba, o folclore é riquíssimo. Né? Então esse livro aí, todos esses exemplos ilustram muito isso. É importante que a gente está citando isso. Né? Eu acho que é uma coisa aí que tem que ser mais difundida no nosso país, porque a cultura regional é uma cultura local. Né? Não tem a menor dúvida. E olha, existem muito mais contos horripilantes que envolvem o Vale do Paraíba e estão no livro aí do Maurício. São causos que envolvem Taubaté, Jacareí, Natividade da Serra e muitos outros. E uma lembrança também a Monteiro Lobato, que tem uma exponencial participação na divulgação de todos esses personagens. Mais uma vez, hoje a gente ficou bem agregado com esse negócio de um país melhor. A gente falou de pesquisa, teve a entrevista com esporte e agora tem isso aqui, essa cultura fantástica do nosso fantástico folclore, que infelizmente vem ao longo do tempo sendo aí preterida em função de tantos gringos que trazem os seus costumes para nós, né? Exatamente, não podemos esquecer o que é daqui da nossa região, né? É aqui de casa. Não tem dúvida, está no nosso quintal, né? Exatamente. Então a gente vai trocar um pouquinho. Um ótimo dia do Saci Pererê para você. E se você não conhece, ou se o seu filho não conhece ainda, pega um livrinho, mostra na internet para ele. É importante a gente fazer que isso tenha uma solução de continuidade bem legal aqui para o nosso país, tá? Senhores, eu agradeço muito a participação nesse mais um Abre Aspas. Eu que agradeço aí, obrigado. E bom restinho de semana para vocês. E até amanhã, Galcão. Até amanhã, porque amanhã é sexta-feira. É sexta-feira. A gente espera você amanhã com aquela edição sempre muito especial do Abre Aspas. Obrigado pela sua participação e até amanhã.